Pessoas quietas não são apenas pessoas quietas. Elas não são definidas apenas pelo número de palavras que dizem. Do lado de fora, elas podem levar uma vida pacífica e ter um temperamento calmo, mas é muito mais do que isso. Elas também são introspectivas, calmas e empáticas. Compreender uma pessoa quieta pode ser difícil porque ela tende a ser despretensiosa e, bem, quieta. Mas se você olhar de perto, verá que esses traços revelam outro lado de sua personalidade aparentemente unidimensional. Privilégio Sábio apresenta 14 traços poderosos de uma pessoa quieta. 1. Elas só falam quando precisam. Raramente você verá uma pessoa quieta iniciar uma conversa. Enquanto muitas pessoas ficam mais do que felizes em conversar e compartilhar todas as oportunidades que têm, uma pessoa quieta só fala quando necessário. Elas não são necessariamente tímidos, elas simplesmente não sentem a necessidade de falar. Elas só compartilham quando precisam. 2. São econômicas. Falar com uma pessoa quieta é como falar com alguém que tem que pagar por cada palavra que diz. Elas pensam cuidadosamente sobre suas frases. Afinal, elas não querem retroceder dizendo a coisa errada ou sendo mal compreendidas. É como se elas só pudessem falar um certo número de palavras por dia e tentassem ser consistentes. Mas apesar de sua frugalidade em suas palavras, elas ainda conseguiram dizer tudo o que precisavam dizer. Isso torna as pessoas quietas geralmente grandes escritores porque elas não perdem tempo com conversa fiada e bobagem. Elas sabem como ir direto ao ponto. 3. Elas são intimidadas por pessoas que falam rápido. Pessoas quietas não são necessariamente tímidas, mas podem se sentir intimidadas quando confrontadas por pessoas que são o oposto delas. Quando uma pessoa falante conhece uma pessoa quieta, pode ser cansativo para a pessoa quieta. Elas sabem que as pessoas tagarelas querem uma resposta rápida e entusiástica. Mas só porque uma pessoa não responde rapidamente ou com entusiasmo não significa que ela não esteja interessada na conversa. Pessoas quietas só precisam de tempo para processar e responder, o que nem sempre é entendido por pessoas tagarelas. 4. Elas tentam evitar situações lotadas. Pessoas quietas não são necessariamente introvertidas, mas a maioria das pessoas são. Introversão significa sentir que os outros estão drenando sua energia. Para os introvertidos, nada é mais cansativo do que lugares ou atividades lotadas. Como uma pessoa quieta, você evitará ir a parques de diversões ou eventos públicos nos fins de semana que possam exigir que você se apresente ou fale. Você faz tudo o que pode para evitar essas situações porque sabe que pode ser demais para você. E a única maneira de se recuperar disso é passar muito tempo sozinho. 5. Elas observam tudo ao seu redor. Pessoas quietas costumam ser as melhores observadoras. Elas ficam sozinhas. Elas tendem a olhar, ouvir e esperar. Elas sabem observar e captar os mínimos detalhes das coisas, ou seja, se algo mudar ao seu redor, as pessoas quietas serão as primeiras a notar. 6. Elas podem ser super eficientes. Com grande silêncio vem grande produtividade. Uma pessoa quieta é sua melhor aposta para fazer as coisas, especialmente aquelas que não envolvem outras pessoas. Em sua solidão, elas aprendem a maximizar sua produtividade. Elas fazem as coisas com muito mais eficiência do que as pessoas que se distraem com pequenas coisas. 7. Elas podem ficar calmas em situações difíceis. Precisa de alguém que possa ficar calmo, tranquilo e composto mesmo diante do fim do mundo. Então encontre alguém que seja quieto. Embora quieto e calmo não sejam sinônimos, os mesmos comportamentos e tendências que tornam uma pessoa quieta também a ensinam a permanecer calma. Elas são introspectivas e reflexivas, e pensam com clareza até mesmo nas situações mais chocantes e estressantes. 8. Elas se inclinam para o minimalismo. As pessoas quietas não se incomodam com as tarefas diárias. Elas pensam grande e não gastam suas mentes se preocupando com coisas mundanas. Isso significa que pessoas quietas também tendem a ser minimalistas. Elas decoram suas casas e vivem suas vidas como querem, economicamente, e somente quando necessário. Essa é uma das razões pelas quais pessoas quietas geralmente não são grandes designers. Se você é casado com uma pessoa quieta, pode perceber o quanto tem que comprar para casa, porque ela simplesmente não sente que precisa de nada além do mínimo. 9.
elas não ficam entediadas ou infelizes por ficarem quietas. Este é um equívoco comum. Quando você vê alguém sentado quieto sozinho, você pode supor que elas não estão se divertindo. Você pode achá-los chatos, infelizes ou até inacessíveis, dependendo de seus outros comportamentos. Mas isso é longe da verdade. Pessoas quietas geralmente ficam contentes quando deixadas por conta própria. Assim como podem ser frugais com as palavras, também podem ser frugais com expressões de emoção. É por isso que nem sempre é óbvio quando uma pessoa quieta está feliz. 10. Elas têm muita paciência. Deixe uma pessoa extrovertida, barulhenta e amante de festas sentar por horas em uma sala sem telefone e ela pode perder a cabeça. Mas o mesmo vale se você perguntar a uma pessoa quieta, ela ficará perfeitamente bem e pode até querer mais tempo sozinha depois que você abrir a porta. Pessoas quietas são especialistas em viver na mente. Elas perdem a vigilância mesmo quando não têm nada além de seus próprios pensamentos. Elas não têm tanto medo do seu silêncio quanto muitos. Elas gostam de ter tempo para pensar, e para algumas pessoas quietas, ficar trancado em um quarto pode até ser considerado férias. 11. Elas não têm ego. A vantagem de ser uma pessoa quieta é que o tempo que você economiza por não falar e não responder a tudo ao seu redor é tempo que você pode gastar mais tempo refletindo. Ser mais reflexivo significa estar mais consciente de tudo, inclusive de si mesmo. Pessoas quietas se conhecem melhor. Elas entendem suas emoções, seus gatilhos emocionais, elas entendem por que sentem certas coisas e a raiz e a fonte dos problemas. Toda essa autocompreensão dá às pessoas quietas uma melhor capacidade de confrontar e ignorar seu eu interior, o que significa que elas não têm as tendências egoístas que os outros geralmente têm. Nenhum ego torna as pessoas quietas pessoas melhores. Elas podem agir de forma mais racional em determinadas situações. 12. Suas palavras são poderosas. Quando uma pessoa quieta falar, ouça. Elas não compartilham seus pensamentos com muita frequência. Elas não compartilham tudo como a maioria das pessoas. Quando uma pessoa quieta sente a necessidade de compartilhar algo sem provocação, o que quer que ela compartilhe é importante. Qual é a maneira mais fácil de ferir uma pessoa quieta? Não escute quando elas falam, ou pior, tire sarro do que elas dizem. Esta é a maneira mais fácil de ensinar uma pessoa quieta a falar menos. 13. Sua visualização é melhor que a maioria. Uma pessoa quieta está sempre pensando em vez de falar, e exercita suas mentes a um nível que o resto de nós nem pode imaginar. Isso lhes dá um nível mais alto de imaginação e visualização do que seus colegas falantes, o que é uma das razões pelas quais elas são mais propensos a viver em silêncio em suas próprias mentes. Então, o que elas podem fazer com essa habilidade? Pessoas quietas tendem a ser grandes planejadoras, pensadoras, escritoras e contadoras de histórias. Elas podem imaginar mundos e cenários que não existem e ajudar os outros a trazer suas ideias para o mundo real. 14. Elas entendem melhor as pessoas. Pode ser fácil supor que uma pessoa que não contribui para a discussão, não prestando atenção a ela ou a qualquer pessoa envolvida nela, mas as pessoas quietas podem ser as mais conscientes do grupo. Elas não apenas têm uma capacidade maior de observar, mas também têm uma capacidade maior de entender e ter empatia com as pessoas. Esta é a razão pela qual pessoas quietas são psiquiatras brilhantes. Elas não veem os pequenos problemas e conflitos que incomodam a maioria das pessoas e entendem as pessoas como um todo. Elas olham além do drama superficial do nível superficial e descobrem a raiz das neuroses das pessoas para realmente entender quem elas são e por que agem da maneira que agem. Compartilhe conosco nos comentários se você possui o poder de uma pessoa quieta. Deixa seu like se você gostou deste vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro de nossos conteúdos.